Você já deve ter ouvido falar por aí sobre x86 e ARM, dois conjuntos de instruções diferentes e que tradicionalmente têm mercados totalmente diferentes. Enquanto o x86 predomina aí sobre computadores e servidores, o ARM predominava nos celulares e dispositivos de baixo consumo. Mas agora o ARM vem tomando também o mercado de computadores e servidores. Tanto que a Apple, com o seu último processador, desenvolvimento de processador próprio, o M1, ela escolheu utilizar a arquitetura ARM para desenvolvimento. Aí também o Windows vem vindo com algumas versões em ARM, com algumas montadoras utilizando o ARM para fazer o Windows. E as coisas que eles justificam para essa escolha é que ARM consome menos energia, ARM tem um melhor desempenho, enfim, coisas desse tipo, atribuindo ao conjunto de instruções esse ganho. E a gente vê até produtores de conteúdo falando sobre isso, como o Leon, quando ele vai falar nos vídeos sobre MacBook, Windows e essas novas arquiteturas, ele sempre menciona o ARM e sempre menciona que ARM é RISC, e dá a entender, né, que o RISC ele é mais rápido que CISC. RISC é um conjunto de instruções reduzidas e CISC é um conjunto de instruções complexas. E esse é um debate que provavelmente você já fez faculdade, você já ouviu falar RISC e CISC, as vantagens do RISC sobre o CISC, por que a gente migrou de CISC para RISC lá nos anos 80. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês que não é bem assim. A ISA, que é o conjunto de instruções, não importa tanto assim quanto esses conteúdos, né? E tudo isso dá a entender. Além disso, eu vou falar sobre se não é a ISA que importa, então o que importa quando a gente está falando de processadores? Será que é a mesma coisa, um x86 e um ARM, então? Por que a gente escolhe um ARM ao invés de um x86? Qual que é a vantagem de cada um? Tudo isso eu vou explicar nesse vídeo aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Wayne, o dev do desempenho, e aqui no canal eu falo sobre coisas de baixo nível, GPU, paralelismo e mais um monte de coisa que os dev React nem sabem que existe. Então já se inscreve no canal aí e não esquece de curtir o vídeo. Mas para falar sobre CPU, x86, ARM, a gente tem que entender dois conceitos que são fundamentais para a arquitetura e organização de computadores, que são ISA e microarquitetura, e a diferença entre elas. Bem, ISA significa Instruction Set Architecture. Alguma coisa do tipo arquitetura do conjunto de instruções, algo nesse sentido. E o que ela me diz? Ela vai me especificar as instruções e o comportamento da minha CPU. Então, nela eu vou ter coisas como as instruções que podem ser utilizadas, os modelos de acesso à memória que eu posso utilizar, os tipos de dados, né, que eu vou dar suporte. Por exemplo, eu vou ter suporte para floating point na minha CPU ou não? Quais os tipos de int que eu vou ter suporte? Qual que vai ser o tamanho desse tipo de int? Além disso, a especificação dos registradores. Quantos registradores eu vou ter? Para que eles vão ser utilizados? Se eu vou ter um contador ou não? Enfim. Tudo isso daqui faz parte da especificação da minha ISA. Uma coisa que eu gosto de pensar, né, é a ISA como uma espécie de especificação funcional da minha CPU. Então, ela vai dizer o que a minha CPU tem que fazer, mas ela não diz como. Por exemplo, ela não vai dizer como são feitas as ligações ali do esquema de memória para a CPU, para os registradores, quantos níveis de cache tem. Isso daí não precisa estar na ISA. Esse tipo de coisa é de responsabilidade da microarquitetura, que é basicamente a implementação de uma ISA. Então, você pega o desenho, os blocos de hardware, implementa. Aquela implementação é uma microarquitetura para uma dada ISA. Numa analogia com o mundo de software, é como se a ISA fosse o documento de especificação do projeto, o que você tem que fazer, e a microarquitetura, o código em si, os diagramas, né, e a implementação do código em si. Tanto que quando a gente vai ver as microarquiteturas dos processadores, geralmente a gente vê em diagrama de blocos,
porque com diagrama de blocos é muito fácil traduzir as peças lógicas do nosso hardware, como elas se comunicam, o que se comunica com o que, quais níveis de abstração que a gente tem, enfim. E é de extrema importância entender que ISA e microarquitetura são coisas diferentes. Eu posso, para uma mesma ISA, por exemplo, o x86, ter diversas implementações, ou mesmo o ARM, que também é uma ISA. Eu posso ter diversas microarquiteturas para ele. Por exemplo, para ARM, a gente vai ter a linha Cortex-A, a linha Cortex-A, M e X, se eu não me engano, que implementam a mesma ISA, mas que são microarquiteturas diferentes com propósitos diferentes. Por exemplo, aqui eu estou com a ISA do RISC-V, que é uma ISA recente que vem surgindo, open source, livre de royalties e que o pessoal tem adotado para algumas soluções. E aqui nessa ISA eu vou ter coisas como o overview dela, esquema de memória, como que funciona o tamanho das instruções, que são uma parte muito importante quando a gente está tratando de ISAs, exceções, interrupções, traps, comportamentos não especificados e valores não especificados também, como que a ISA deve tratar isso. Além disso, a especificação de basicamente todas as instruções aqui, NOP, operações com registradores e myriad, que são valores fixos, né? Vamos supor que eu quero somar 8, um valor fixo em um registrador. Também jumps, branches, eu vou ter também questões de extensões. Então, aqui, ó, Zivency Extension for Instruction Fetch Fancy, ZCSR, enfim, um monte de extensão também, extensão para instrução vetorizada, que também saiu acho que saiu a versão 1.0 agora. E, enfim, tudo mais que eu preciso saber de como que o meu processador tem que funcionar. Tudo, absolutamente tudo tem que estar especificado aqui. Se 2 processadores seguem a mesma ISA, eu tenho que pegar o meu programa e jogar de um para o outro, eles têm que funcionar exatamente igual. Não pode dar pau. Já para microarquitetura, eu vou ter um desenho desse tipo aqui, quando eu estou vendo um overview da minha microarquitetura. Então, eu vou ter aqui como que as minhas caches funcionam, como que funciona a questão dos registradores, para carregar registradores, as unidades de operação lógica, né, a ULA em português, os operadores de floating point, como que funciona para escrever na memória aqui, as TLBs para leitura de instruções e decodificação de instruções, enfim, tudo isso de implementação vai estar na minha microarquitetura. Como que a minha implementação da ISA tá? E geralmente a gente começa com um overview desse tipo aqui. Agora que a gente sabe essa diferenciação do que é ISA e do que é microarquitetura, é também importante a gente desmistificar uma coisa bem importante e que já não é verdade desde lá dos anos 80. Né? Quando a gente pensa em instruções da ISA, ou seja, o que o meu programa vai escrever lá em binário para rodar, isso não quer dizer que essas instruções são a mesma do meu hardware, ou seja, da minha microarquitetura. Não quer dizer que eu vou pegar exatamente essa mesma instrução e executar lá embaixo. O que acontece? A gente tem uma espécie de compilador, transpilador, que pega essas instruções da ISA e joga para micro-operações, que são as coisas que efetivamente vão ser executadas lá por baixo dos panos. Então a gente tem uma camada de tradução entre o que a ISA faz e o que é de fato executado a nível de hardware. E isso daqui era um argumento que era utilizado pelo pessoal do RISC, né? Falando, pô, a gente não precisa fazer tanta tradução ou coisa assim, né? Porque, de fato, se você precisa fazer traduções de instruções complexas para as instruções mais simples, isso é mais complexo, porque as instruções são complexas. Mas isso também é feito por RISC. E, além disso, tem várias outras otimizações que são feitas nesse nível quando eu pego a instrução da minha ISA até ele chegar na microoperação e até ele ser executado. São
várias camadas de otimização que eu tenho aí no meio, e são camadas comuns tanto ao RISC quanto ao CISC. E o que acontecia era que esse tipo de coisa aqui, essas otimizações, eram de fato bem pesadas quando a gente está lá nos anos 80, essa transição, né, de CISC para RISC, com René Patterson, os artigos deles, de fato era bem pesado. Hoje não importa tanto. Hoje a gente, pelo que o Jimmy Keller fala, a gente nem vê direito onde que está no chip esse tipo de coisa. São coisas bem menos... o que impacta o desempenho mesmo são outras coisas, tipo localidade de dados, né? Localidade de memória. E branch prediction, que é você chutar o que você vai executar em sequência. São essas duas coisas, segundo Jimmy Keller, um dos gurus, um dos grandes nomes dessa área, que inclusive foi quem salvou a AMD ali nos anos 2010. Agora que a gente sabe de tudo isso, eu vou dar algumas fontes aqui para vocês, né, e sobre todo esse debate que a gente vê nos últimos tempos. Teve esse artigo aqui do Hackday, Why x86 Needs to Die. Teve bastante react aí. O Primegen fez uma conversa com o cara que eu esqueci o nome sobre esse aqui, que é esse vídeo aqui. Muito bom, recomendo que vejam, em que ele rebate os pontos aqui. E basicamente, assim, tudo que ele fala que o CISC faz, que o x86 faz, RISC também faz. É preciso fazer para otimização. E, inclusive, né, ele não ataca os reais problemas do CISC ou do x86. Esse artigo aqui, ó, é do Chips and Cheese, chamado Why x86 Doesn't Need to Die, que é literalmente uma resposta a esse artigo. Esse blog aqui é um blog muito bom sobre microarquitetura, sobre computadores, GPUs, processadores. Quem tiver interesse, recomendo que sigam demais, assinem a newsletter deles. E ele fala aqui, né, esse debate muito longo de CISC e RISC, ao invés do x86 precisar morrer, eu acredito que o debate de RISC contra CISC deveria morrer. Então, esse debate, hoje em dia, não faz mais sentido. Não faz mais sentido a gente conversar sobre isso, porque a gente tem uma camada de tradução que a gente pode pegar praticamente qualquer ISA e traduzir para microoperações num tempo hábil, né? E isso não custa muito hoje em dia, diferente dos anos 80 ou até anos 90, que ocupavam um espaço de DAI considerável essa parte. Introduzindo a nível de filosofia, né, o que é o CISC e o RISC. O CISC, a filosofia do RISC, tenta conseguir fazer mais com menos instruções. Então, eu vou ter instruções mais complexas que conseguem fazer mais coisa e o meu programa eu consigo chamar essas instruções ao invés de ter que definir várias instruções. Sabe? Em contrapartida, o RISC tem a pretensão de usar menos instruções e instrução mais simples para facilitar o design do hardware. E acredita, né, que fazendo um hardware mais simples eu consigo rodar e otimizar o meu hardware de maneiras melhores e ele tem um desempenho melhor com isso. MIPS e o ARM são os tradicionais aí do RISC e o x86 é o tradicional do CISC. Mas tem outros também, tá? Tem esse cara aqui, que é o Jim Keller, que é um dos grandes nomes de arquitetura de computadores atualmente. Se você for pesquisar a entrevista dele, está em vários lugares. Ele foi um dos grandes responsáveis pela AMD voltar ao mercado de CPUs com as inovações que ele propôs lá dentro, né? E nessa entrevista, em outras entrevistas, por exemplo, essa com o Lex Fridman, ele também, sempre quando ele é perguntado sobre pô, e o que você acha disso? O que você acha desse debate de RISC-V, RISC-V, ARM, x86? Ele sempre diz, pô, eu acho que não é tão relevante assim, importa um pouco, mas nada absurdo. Não acho que vai ter tantas inovações nessa área. A gente já descobriu boa parte do que precisava, a gente já sabe de muita coisa. Então, ele sempre meio que não dá tanta importância para esse tipo de debate. E um cara desse tamanho, com essa importância, não quando ele diz algo desse tipo, a gente tem que ouvir e tem que respeitar a opinião dele, não tem como. Mas mesmo com tudo isso, ainda é interessante a gente entender quais eram as filosofias por trás do RISC, a história do porquê ele surgiu, e esse artigo aqui do Patterson,
Um parênteses aqui, dois grandes nomes de arquitetura, dois maiores nomes de arquitetura e organização de computadores são Renessi e Patterson, que eles inclusive ganharam o prêmio Turing em 2017, por causa das contribuições deles nessa área. E nesse artigo aqui do Patterson, ele introduz, não sei se introduz ou formaliza esse conceito de RISC, em que ele aqui coloca as presunções do CISC, né? O que se acreditava, né? Conjuntos de instruções mais ricos iriam simplificar compiladores, então o design de compiladores ficaria bem mais fácil. Conjuntos de instruções mais ricos iriam aliviar a crise de software. A crise de software que a gente diz é a gente não consegue fazer tanto software quanto a gente precisa, isso é uma coisa que se mantém até hoje. Então, se acreditava que com o CISC isso iria melhorar. Mesma coisa com orientação a objetos, tá? Orientação a objetos você também tem esse argumento. Além disso, conjuntos de instruções mais ricos iriam melhorar a qualidade da arquitetura. Essas eram as presunções por trás do CISC ali na década de 70, quando isso estava em trend. E aqui no mesmo artigo também, ele propõe os princípios do RISC, né? Que é o conjunto de instruções reduzidos. Uma contraposição ao CISC. Em que as funções deveriam ser simples, a não ser que tenha um motivo muito claro para não ser. Ou seja, uma instrução faz uma coisa, não faz várias coisas ao mesmo tempo. Microinstruções não deveriam ser mais rápidas do que instruções muito simples. Então, as minhas instruções simples deveriam rodar tão rápido quanto as minhas microinstruções. Microcódigo não é mágica. Microcódigo é basicamente eu pegar o conjunto de instruções de cima e gerar um código por baixo. É um conceito que acho que se mantém até hoje, mas que acho que valeria um vídeo só para falar sobre isso. Mas basicamente essa camada de transpilação da instrução que está na ISA para a instrução que vai rodar a nível de hardware. Eu entendo dessa maneira. Decoding simples e execução por pipeline são mais importantes do que o program size, do que o tamanho do programa, porque um dos argumentos do CISC é que a densidade de código é maior, então eu consigo fazer mais com menos código em binário. Só que aqui eles argumentam, né, que um decode simples e execução por pipeline são mais importantes do que o tamanho do código. Além disso, tecnologia de compiladores deveria ser usada para simplificar as instruções ao invés de generalizar e utilizar instruções complexas. Que vem justamente contra o último ponto lá que foi apresentado do CISC. Aqui, por exemplo, no artigo a gente tem um exemplo de execução em sequencial e pipeline, né? Então, aqui no pipeline eu tenho várias instruções executando ao mesmo tempo, enquanto no sequencial eu tenho uma instrução só a cada ciclo. Toda arquitetura que você vai pensar hoje é pipeline. Não existe uma arquitetura séria, comercial, sequencial. Isso aqui acaba com o desempenho, tá, do processador. Tipo, acaba. E você vai ter também um monte de coisa sobre data dependency, branching, como que você faz, como que você pode fazer prediction, como que você faz bubble das instruções que estavam rodando, tira os resultados dela, né? E esse artigo aqui eu recomendo muito a leitura para quem se interessa pela área, porque é um artigo primordial. É simplesmente um artigo primordial, qualquer um que for estudar arquitetura de computadores vai ter que ler e entender as bases, e esse artigo faz parte disso. Para trazer também um suporte científico, né, a tudo isso que eu estou falando, tem esse artigo aqui, Power Struggles, revisitando o debate RISC-CISC em arquiteturas contemporâneas, como ARM e x86. E nesse artigo ele vai pegar diferentes implementações do x86 e do ARM e vai comparar o desempenho delas utilizando alguns benchmarks. Eu não vou passar pelo artigo inteiro, se vocês quiserem eu vou deixar o link aí na descrição, mas é importante aqui os key findings. O primeiro aqui, existem grandes gaps de desempenho em implementações, não em ISAs. Ou seja, diferentes microarquiteturas têm diferentes desempenhos. Além disso, essas diferenças de desempenho são geradas pelas diferenças de microarquiteturas que são independentes da ISA. Ou seja, independente se é x86 ou ARM, a ISA. São questões de microarquitetura mesmo. O consumo de energia, que também é outra coisa muito relatada, né? É independente de ISA também. Diferentes ISAs implicam
em diferentes implementações, sim. Então, implicam diferenças de microarquitetura. Mas as técnicas modernas que a gente tem tendem a fazer isso não importar tanto. Então, uma ISA não é fundamentalmente melhor do que a outra, seja em desempenho, seja em consumo de energia, seja em memória ou nada desse tipo. E ARM e x86, as implementações são simplesmente otimizações de designs para propósitos diferentes. Então, o ARM, por exemplo, vai otimizar para consumo de energia, enquanto o x86 vai otimizar para outras coisas, para desempenho, por exemplo. E eu vou deixar o link, você pode passar aqui pelo artigo, eles têm toda a metodologia do artigo, todos os testes, os processadores que eles utilizaram. É um artigo de 2013, mas isso se mantém verdade por todos os debates que eu vejo até hoje. E isso é uma coisa que eu duvidei, porque eu aprendi na faculdade que RISC, hoje tudo é RISC, x86 vai ser superado por ARM, tudo, mas aparentemente a ISA não faz tanta diferença assim. A principal diferença é a questão da microarquitetura e da implementação da ISA. E agora você pode me perguntar, pô, mas se a ISA não faz diferença, se é x86, RISC, ARM, não faz diferença, por que o pessoal pega tanto nessa tecla? Por que o pessoal fala tanto, agora vai ser em ARM, vai ser melhor, agora a gente vai migrar para RISC-V, vai ser melhor? Eu não sei responder. Isso daí você vai ter que perguntar para os fabricantes de chip, para o fabricante de CPU, quem estuda isso, quem trabalha com isso, porque eu não sei. O que eu sei é que parece ser uma unanimidade é que a ISA não tem tanta relevância quando a gente está falando de desempenho ou de consumo de energia ou nada assim. Como isso se traduz na realidade no sentido da propaganda do ARM, né, de ser utilizado o ARM, da Apple ter migrado para o ARM, o porquê fazer isso, quais vantagens e desvantagens disso. Aí você vai ter que perguntar para quem faz a CPU, que eu não vou poder responder. Mas o que eu posso dizer é que tudo que eu falei aqui tem um embasamento e aparentemente todo mundo que trabalha com isso tem esse consenso. Com relação às empresas, dessas decisões, você vai ter que perguntar para eles daí. E é isso, conta aí, você sabia desse debate RISC-CISC, você achava que estava superado ou não? Você achava que RISC era superior? Ainda acha? Não? Você não concorda com nada disso? Manda aí nos comentários e valeu, até a próxima.